Olá, meu irmão, minha irmã, eu sou o pastor Irlan Melo e você está comigo aqui no podcast Conexão com Irlan Melo. Hoje estou recebendo pastor Clóvis Júnior, que é presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no estado de Minas Gerais. Eu tenho certeza que nós vamos ter um bate-papo muito instrutivo em relação à palavra de Deus. Pastor, obrigado pela sua presença, uma honra para mim tê-lo aqui no nosso podcast. Para mim é um prazer, vereador pastor Irlan Melo, estar aqui com você, colaborando para o reino de Deus. É um prazer estar aqui com você, é uma honra. Deus possa te abençoar grandemente. Amém. Eu quero pedir a você também que nos siga nas redes sociais. O nosso Instagram é @irlan.melo e ali a gente pode interagir, bater um papo, sempre estar conversando sobre vários assuntos e principalmente sobre a palavra de Deus. Pastor Clóvis, o senhor nasceu num lar evangélico, não é isso? Gostaria que o senhor contasse um pouco da sua história para os nossos telespectadores. Eu sei que o senhor fez direito, se formou em direito, trabalhou na área do direito e hoje o senhor está exercendo o chamado ministerial. O senhor também é bacharel em teologia. Isso. Conta um pouquinho da sua trajetória para a gente. Prezado Irlan, eu nasci, graças a Deus, em um lar de pessoas salvas e que me ensinaram a palavra de Deus. Certo. Eu agradeço muito a meu pai, minha mãe, que me ensinaram o caminho da verdade. Então eu cresci nesse ambiente, né? Um ambiente saudável, um ambiente onde se prega a palavra de Deus, de testemunho. E ao longo da vida, a gente vai percebendo que o melhor caminho e a melhor escolha é ter Jesus no coração. Meu pai foi me ensinando, pregando a palavra, ele e minha mãe. E eu escolhi isso para a minha vida. E só que eu tinha um projeto no coração, né, antes, na minha adolescência, de ser um jogador de futebol. Como toda criança brasileira, eu queria ser jogador de futebol. E um dia um profeta de Deus me disse assim, olha, você vai correr os campos. E eu fiquei muito alegre, falei, agora Deus confirmou o projeto de ser jogador de futebol. Certo. Mas eu não estava entendendo que o campo que Deus estava falando era o campo da pregação da palavra de Deus. Uhum. E um certo dia eu tomei uma pancada na perna e nunca mais eu desejei ser jogador de futebol. Eu vi que o meu caminho estava trilhado pelo Senhor para ser um pregador da palavra. Mas no futebol você jogava em qual posição? Eu era ala direita. Ala né? direita. E aí, né, aquele sonho, mas Deus acabou com isso. Certo. Né? E me mostrou o projeto que Ele tinha para a minha vida, que era de pregar a palavra de Deus. E aos 18 anos, eu fiz vestibular para medicina, não deu certo. Depois, Deus me direcionou para a área do direito, né? Eu fiz vestibular, passei, formei, advoguei, tentei concurso público para juiz, para promotor e nunca passei. Cheguei até quase a ser aprovado um concurso de promotor, mas Deus não quis assim. Então eu enveredei para a área da advocacia, né? Advoguei, tive escritório por algum tempo. Depois eu fui servir ao estado de Minas Gerais. Passei por algumas secretarias como advogado. Né, por 11 anos eu fiquei no estado de Minas Gerais, fui consagrado a pastor nesse tempo, né, que eu estava advogando, no ano de 2014, fui consagrado ao pastorado, e em 2021, na pandemia, o meu pai veio a falecer, e como eu era segundo vice-presidente da igreja, o Senhor quis que eu assumisse a presidência da igreja, e como o nosso campo é um campo bastante extenso, não tinha como eu continuar na advocacia e pastoreando a igreja. Ou eu seguia para a advocacia ou pastoreava a igreja. O senhor precisava definir a questão de ficar em tempo integral. Isso. E aí nós definimos, né, na minha vida, eu defini junto com a minha esposa que eu ia seguir, né, o caminho que o Senhor tinha já para a minha vida, que é o pastorado. Eu sempre costumo dizer, pastor, que Deus está procurando pessoas que estão dispostas,
e também estão disponíveis. Sim. Porque às vezes a gente diz que está disposto, mas na hora de ter a disponibilidade para a obra, a gente não tem. Normalmente, muitas pessoas dizem assim: eu vou fazer a obra de Deus, eu estou disposto a fazer a vontade de Deus, só que não consegue enxergar os sinais. Neste momento que aconteceu, do senhor ter que assumir a presidência, isso o senhor entendeu que era a hora de dar a sua disponibilidade total para Deus? Sim, com certeza. Eu enxerguei, né, no falecimento do meu pai, que eu deveria, né, assumir em tempo integral para dar, né, a maior atenção que a obra de Deus necessita, porque a obra de Deus é algo que eu levo muito a sério e ela não pode ser feita de qualquer forma. Ela tem que ser feita com muito carinho, com muito desvelo, com muito cuidado, porque o nosso Senhor merece isso. Eu conheci o seu pai, um homem de Deus, uma pessoa que nos inspirava, nos inspira até hoje pela sua atitude, né, pelo seu proceder, a buscar mais ao Senhor. Sua mãe também, uma serva de Deus, pastora Ete, um beijo para a senhora. Como que foi crescer sendo filho de pastor? Porque os filhos de pastores, muitas vezes, e agora você também tem seus filhos, eles têm normalmente um estigma, né? O filho de pastor não pode isso, não pode aquilo. Você sentiu isso na sua infância, adolescência, juventude? Eu acho que não tem um filho de pastor, Irlan, que não sente isso, né? Na minha infância, às vezes a gente tem que ter cuidado, porque filho de pastor não é pastor, não é pastorzinho. E nem é crente, né? Verdade. Precisa ter uma experiência. Precisa ter experiência com Deus. Né? E eu cresci da mesma forma como outros filhos de pastor. Eu não era pastor. Né? Deus tinha já destinado isso para a minha vida. Mas a criança, ela tem que ser criança. Certo. Né? E o pai pastor, ele tem que entender isso também. E meu pai, ele nunca foi mão pesada comigo. Ele sempre me ensinou a palavra, mas ele me deixou ser criança e ter escolhas. Né? E isso eu acho que foi vital para a minha decisão para o Evangelho e para seguir esse caminho do sacerdócio. Eu creio que o senhor está falando algo que é muito importante, inclusive para as pessoas que estão nos assistindo, que às vezes o pastor e a igreja exige dos filhos de pastores uma maturidade como se estivesse exigindo do próprio pastor. Sim. Quando, na verdade, como você diz, tem a fase da criança, tem a fase da adolescência, da juventude. Então, cada fase, você exige uma postura. Você não pode exigir já de uma criança que ela tenha uma postura de um pastor que já de muitos anos de ministério. Então, você sentiu que seu pai teve a sabedoria de te tratar dessa forma. Meu pai e minha mãe souberam me criar. Hoje, né, eu estou com 40 anos, eu vejo isso. E eu quero dar isso aos meus filhos, né? Essa maturidade de saber criar um menino no caminho. No caminho. E essa forma de ver a vida, de cumprir a palavra de Deus, é isso que você está utilizando com seus filhos também? Com certeza, com certeza. Eu entendo que meus filhos são crianças e eles têm que ser crianças, mas eu também não deixo de passar o bastão do Evangelho a eles, ensinar a palavra desde pequeno, porque é responsabilidade dos pais passar o bastão do Evangelho para os filhos, assim como a gente vê na palavra de Deus, né? Lá quando Paulo escreve a Timóteo, na segunda carta a Timóteo, ele fala, olha, a fé que tinha na sua mãe e na sua avó, né? Eu quero que tenha em você também, né? Então Paulo tá dizendo sobre o bastão do Evangelho, responsabilidade dos pais de passar o Evangelho para os filhos, e eu busco isso. Entendo e respeito que eles são crianças, mas tem que também ter, né, um momento da reflexão da palavra de Deus. É uma responsabilidade que todos nós pais temos de instruir a criança no caminho, né? É muito fácil você apenas dar ordem. Verdade. Faça isso, faça aquilo. Você precisa orar, mas a criança não vê o pai orando, a mãe orando. Você tem que ir na igreja, mas qualquer coisa a pessoa falta na igreja. Então, realmente é um legado que nós precisamos passar. Eu me lembro, pastor, porque também nasci no Evangelho, que
muito novo, 6, 7 anos, eu ia para a igreja e ficava, às vezes, debaixo do banco, ficava assim, chateado, porque eu queria fazer outras coisas, só que o tempo passou e hoje eu valorizo essa atitude. Naquela época eu não entendia. Sim. E tem muitos jovens e adolescentes que às vezes não entendem que precisam realmente estar na casa do Senhor para poder receber a orientação da palavra do Senhor. Porque a palavra que liberta, e você ouve isso, é dentro da igreja. Com certeza. E em casa também. Então, assim, na verdade, é uma responsabilidade nossa, não é isso? Com certeza. Eu me lembro, Irlan, que quando eu estava na igreja, quando criança, fazia aquelas bagunças que é natural de criança, porque à época não tinha aquele culto de criança que era junto com o culto. Ah, né? sim. Então as crianças assistiam o culto junto com os pais. Então, criança apronta todos. Eu passava debaixo do banco, mas um dia meu pai perguntou: menino, você sabe o que foi dito na igreja hoje? E eu contei tudo o que havia acontecido, até o tema da pregação. Ó. Fazendo as bagunças de criança, mas eu estava atento à palavra de Deus. Por isso a importância de levar a criança ao tempo para ouvir a palavra de Deus. O senhor falou uma coisa interessante. Você falou que filho de crente não é crentinho, filho de pastor não é pastorzinho. Sim. No seu caso, como é que foi o seu chamado ministerial? Quando você sentiu que Deus realmente estava te separando para o ministério? Eu senti que eu estava sendo separado para o ministério aos 17 anos de idade, quando eu fui batizado com o Espírito Santo. Eu senti o peso e a responsabilidade da obra na minha vida. E eu decidi, por completo, entregar toda a minha juventude ao Senhor. E eu nunca me arrependo disso, porque Deus, Ele é fiel. Eu entreguei a minha juventude ao Senhor e Ele até hoje tem me sustentado, tem me abençoado por causa das minhas escolhas no passado. E é interessante o senhor falar nesse ponto, porque assim, o senhor disse no início, olha, eu tinha um sonho, eu tinha um desejo, eu pensava que era por um caminho, mas quando veio o chamado ministerial, você entendeu que essa era a vontade de Deus para a sua vida, né? Sim. Agora, quando a gente obedece, normalmente a gente precisa negar a nós mesmos, para poder obedecer. Porque ninguém consegue obedecer sem sacrificar o seu eu. Sim, é renúncia. Tem que ter essa renúncia, não é isso? Tem que ter a renúncia. A gente entende isso, porque a juventude, o mundo, ele te oferece inúmeros pratos. E nós não podemos dizer que não são atrativos, são. Com certeza são atrativos para a carne, né? Claro, mas por causa do Evangelho e o amor a Cristo Jesus, o nosso Salvador, nós renunciamos, os desejos da mocidade, para seguir o caminho que o Senhor nos propõe. Agora, o senhor ainda é muito jovem, 40 anos. Isso. Pastoreou. O senhor já tem quantos anos de ministério pastoral? Desde os 2014 eu já sou 2014. pastor, fui consagrado ao pastorado. Então, você vai completar 10 anos de ministério pastoral. Então, foram 9, 8 anos pastoreando ovelhas. Mas agora, como presidente da denominação, o senhor também está pastoreando pastores. Sim. Gostaria que o senhor falasse para as pessoas que estão nos assistindo aqui, qual que é a diferença de pastorear uma ovelha e de pastorear pastores? E também, como foi essa experiência de tão jovem assumir a presidência de um ministério tão grande? Quantas igrejas estão debaixo da sua responsabilidade hoje, pastor? Olha, Irlan, nós, começando a responder de trás para frente, nós estamos aproximando hoje de 100 congregações. Eu penso que nós já até passamos, porque como nós estamos numa visão ampla de crescimento, então nós temos pontos de pregação, abrimos novos pontos sempre com essa intenção de pregar o Evangelho e de crescimento do reino de Deus. Pastorear pastor, eu me sinto privilegiado de poder pastorear pastores e ovelhas ao mesmo tempo. É um trabalho de muita responsabilidade,
porque às vezes você tem que pastorear pastores que têm muito mais experiência de vida, né, e de ministério que você, né? Então, é um trabalho de muita responsabilidade e de muita cautela, né? Temos que respeitar também a história das pessoas, né? Então, para mim, tem sido um desafio, mas o Senhor tem me ajudado, o Senhor tem me dado graça, né? E a gente está trilhando e Deus tem me abençoado. Vai fazer agora, dia 12, 3 anos que eu assumi a presidência da igreja. E eu sou grato a Deus por essa oportunidade de pastorear pessoas tão seletas como a que o Senhor me entregou para eu cuidar, né? E o senhor entrou num desafio muito grande, que é de expansão da igreja. Sim. Inclusive está uma obra muito grande ali na região do Barreiro, para erguer um novo templo. Como é que tem sido essa luta também para erguer um novo templo, eu imagino, para milhares de pessoas ali na região do Barreiro? É um desafio muito grande. Pelo tamanho da nossa igreja, a nossa sede, hoje, onde nós cultuamos, ela é muito pequena, né? Aos domingos, nós já não estamos comportando as pessoas, né? Deus tem mandado muita gente. E nas festividades, aí que não comporta mesmo. Então, nós vimos a necessidade de ampliar. Na época da gestão do meu saudoso pai, ele fez a aquisição de algumas casas do lado da igreja. E, pela misericórdia do Senhor, hoje, nós tivemos a direção do Espírito Santo de demolir as casas e levantar um novo templo, né? Um templo, né, para quase 2.000 pessoas assentadas, né? Claro que em época de festividades, apertado cabe muito mais, mas assentadas quase 2.000 pessoas. Nós estamos com essa missão aí. Não tem sido fácil, né? É muito recurso que é necessário para levantar um templo dessa dimensão, mas o Senhor tem nos abençoado, tem levantado pessoas para abençoar a obra de Deus, tem abençoado pessoas que às vezes nem é da igreja, tem abençoado a obra de Deus com recurso, e Deus tem prosperado aqueles que abrem a mão para a expansão do Evangelho. Então, nós estamos lá construindo agora, né, já estamos batendo a segunda laje, que já é a nave do templo, onde nós vamos cultuar, né? Hoje, né, nós estamos lá fazendo isso, né, e vamos prosseguindo. Deus vai dando recurso e nós não vamos parar. Se tudo der certo, o senhor entende que ainda no ano de 2024 o senhor já tem o primeiro culto lá? Eu creio que sim, eu creio que sim, e quero isso, e busco isso, né? O Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor sabe, mas eu quero isso, é meu desejo. Pastor, mudando um pouco o rumo da nossa prosa aqui, o senhor também é advogado, assim como eu, e militou na área também. Como que o senhor está vendo a postura do judiciário brasileiro hoje em relação à política, em relação às decisões, às interpretações da lei? Como é que a sua visão jurídica do nosso judiciário? Eu acho que está tendo hoje no judiciário, no legislativo, né, uma confusão, né, vamos colocar assim, de funções? De funções, né? A gente está vendo, às vezes, o judiciário pegar a função do legislativo, né, e dar, né, prosseguimento nisso. E isso é muito ruim para a democracia brasileira, né? Eu acho isso péssimo, porque cada um tem que ficar na sua atribuição, né? Nem o judiciário invadir o legislativo, nem o legislativo invadir as funções do judiciário ou o poder executivo também. Cada um tem que ficar na sua esfera, né? A própria Carta Magna da nossa nação fala, né? Poderes independentes entre si, né? Judiciário, legislativo e o executivo. Então, hoje, nós estamos vivenciando isso, o que eu acho péssimo para a nossa democracia. Bom, recentemente a gente tem visto realmente embates entre o poder judiciário, poder legislativo, poder executivo. O senhor sabe, por exemplo, que eu sou vereador e muitas vezes
o legislador ele não está buscando determinada norma em um tempo. Então, aquilo ali está parado. E, de repente, alguém vai ao judiciário e diz, não, essa lei tem que existir. Sendo que, na verdade, o legislativo ainda não está preparado para isso. Ou seja, ele ainda não quer tomar uma decisão. Porque a falta de decisão também é uma decisão. Sim. Eu não quero tratar desse tema agora. Esse tema não está sendo tratado. Vamos dar um exemplo. Nós não temos hoje um projeto em andamento que a gente saiba que está sendo discutido na mídia sobre eutanásia. Sim. Então, isso quer dizer o quê? Que o Congresso não quer trabalhar esse tema. E aí vamos imaginar que alguém entre no judiciário dizendo, não, eu quero que regulamente a questão da eutanásia no Brasil. E o judiciário vai lá e faz isso. Há uma interferência nesse momento. Com isso certeza. Não é bom. Não. Isso não faz bem para a nossa democracia. Isso não faz bem para as funções de cada um. E aí a gente vai vendo muitas vezes o juiz legislando, né, o que não é a sua função. Não é a função. E aí começa uma questão de competências. Mas, por exemplo, nós vimos recentemente a questão da audiência de custódia, onde eu chamo de um serviço de atendimento ao cliente. Por quê? Porque você percebe que a pessoa que está ali, que cometeu um crime, está sendo mais bem tratado, às vezes, do que a própria vítima. O senhor vê também um excesso nesse ponto? Sim, eu acho que a pessoa que comete crime, não é que ela tem que ser torturada, isso aí eu não sou a favor. Mas, se ela cometeu um crime, ela deve ser tratada como tal, né? Então, esses benefícios que muitas vezes a gente vê, eu acho que é uma coisa que tem que ser tratada pelo legislativo, né? Não ser a critério, né, de um juiz, né, ele dar uma decisão a fim de beneficiar sem uma lei específica, né? Então, eu acho que isso é muito ruim. Pastor, só para a gente ter um exemplo também, né? No caso, por exemplo, das saidinhas, nós vemos que às vezes a pessoa é condenada num regime fechado, e depois ela tem uma progressão do regime. Sim. No Brasil, esse tipo de entendimento é para ressocializar o preso. Entretanto, nós vemos que o caráter pedagógico da pena acaba não acontecendo. Por quê? Eu paro de ter medo de cometer um crime porque eu sei que eu vou ser beneficiado. Quem é que cumpre uma pena integral no Brasil? Não existe. Imagina só, fui condenado a 10 anos de cadeia. Se ficar preso, fica 2, 3. E logo no início já começa daqui a pouco as progressões. Quer dizer, nós precisamos realmente modificar a legislação para que as pessoas elas sejam punidas e entendam a gravidade do que elas estão fazendo. Com certeza. Eu faço até um paralelo com o pecado. Se a igreja passa a mão, se o senhor que é o pastor, passa a mão, ou seja, diz para a sua ovelha lá, não tem problema, nós vamos dar um jeito, e ele não sente que ele realmente está equivocado, será que ele não vai voltar a pecar? Tem que haver uma disciplina, Eu vejo que o sistema penitenciário hoje, ele está muito assim, descuidado, né? Eu acho que esse caráter pedagógico para o criminoso, ele tem que ser muito bem trabalhado dentro da penitenciária, né? Penso que deveria haver ou alargar as oportunidades de trabalho, de estudo dentro da penitenciária, a fim de evitar esse tempo que essas pessoas que estão pagando pena fica lá ocioso planejando alguns crimes, né? Então, e existe isso na nossa legislação. A cada, acho que, se não me falha a memória, a cada 3 dias de trabalho... Desconta um na pena. Reduz um na pena, né? Então, eu acho que deveria ser aplicado a todo preso. Uma obrigação a todo preso. Já que ele cometeu o crime, ele tem que sujeitar a esse trabalho, a esse estudo, a fim de dar um ensinamento, né, dentro das penitenciárias, né? E também a gente vê, Irlan, que muitas vezes a igreja ela cumpre esse papel que é do Estado. Sim. Né?
indo dentro das cadeias, pregando a palavra de Deus, né, que é muito importante, né, o que faz a mudança de vida de algumas pessoas lá dentro. Né, mas isso deveria ser mais divulgado e aberto também, né, para que a gente possa tratar o problema na origem. Claro que a origem do crime não é dentro da penitenciária, é bem antes. Né? É bem antes. Mas já que lá não foi tratado, e nós temos hoje uma população carcerária muito grande, nós temos que combater esse problema na origem, dentro das penitenciárias, trabalhar, dar alguma função para esses que estão pagando pena, para que eles possam, né, aprender e até voltar a conviver dentro da sociedade novamente. Do jeito que está, a gente percebe, né, e a gente tem visto pelas notícias atuais, que isso não tem sido bem recebido pela população e essas pessoas voltam a praticar crimes nessas saidinhas que eles têm esses benefícios, né, de Natal, de Réveillon, e voltam a praticar o crime, o que não era para acontecer. Com certeza. E eu conheço, por exemplo, experiências de empresas que no seu quadro de trabalho tem pessoas do sistema prisional, que todos os dias vêm para a empresa, presta o serviço, a cada 3 dias reduz da pena, recebe um valor pelo seu trabalho, porque ele é remunerado, é pago direto para o Estado, né? Não é uma questão de carteira assinada, até porque não é possível. E aí depois, eu conheço casos de pessoas que foram, depois que acabou o cumprimento da sua pena, foi contratado pela empresa. Ou seja, teve uma nova oportunidade. Sim, isso é excelente. Mas ela estava disposta a estar ali, né? Então, assim, realmente, a lei de execução penal ela é de 1984. Ou seja, nós estamos completando 40 anos dessa lei. Nós precisamos fazer uma revisão dessa lei. As pessoas têm que realmente entender que uma pena precisa ser cumprida e a sociedade também precisa ter mais segurança. Com certeza, com Porque certeza. do jeito que está, infelizmente, a gente não tem essa segurança. E aí, esse momento, que é o momento do legislativo. Isso. De trabalhar uma lei mais atual, né? Atendendo às necessidades do momento, né? Porque as leis não podem ficar no passado. Porque os problemas do passado, muitas vezes, não são problemas de hoje. Então, elas têm que ser, de tempo em tempo, revistas para adequar às coisas que surgem hoje. Então, é o papel do legislativo e não do judiciário. E aí, pastor, falando do papel do legislativo, a gente está falando sobre política. E por muitos anos, a igreja se afastou da política, achando que era algo do diabo, algo que não deveria se envolver, por causa dos péssimos testemunhos que a gente teve no passado. O senhor é uma pessoa jovem, uma pessoa que está à frente de um ministério muito grande. Como o senhor entende hoje a questão da política e a igreja? A igreja deve participar da política ou a igreja tem que ficar totalmente alijada do processo político? Olha, veja bem, Irlan, a igreja, né, não estou dizendo na parte espiritual, a igreja é uma instituição e ela está inserida dentro da sociedade. Então, querendo ou não, as políticas públicas, as políticas atingem a igreja. Então, esse papel da igreja ficar calada em relação à política, isso já não mais nos pertence. Certo. A igreja tem que se posicionar politicamente, no sentido de colocar políticos, né, que também olham para o povo de Deus. Porque senão nós vamos ser atacados, leis contra a igreja, a fim de fechar igrejas, e não tem ninguém que olhe o nosso lado. Então, é importante a igreja hoje ter o olhar político, né? Não quer dizer que a política vai invadir a igreja, mas como uma instituição que faz parte de uma sociedade, a igreja tem que se posicionar. Ela tem que ter, né, a sua direção política, né? Uhum. Claro que os políticos que a igreja, porventura, apoia, tem que ter uma visão do reino de Deus, né? A fim de trabalhar para
o bem-estar também da igreja. Porque todos os segmentos da sociedade hoje têm os seus representantes. Sim. Todos. E eu acho isso legítimo e tem que ter. Isso é democracia. Também a igreja também tem que ter. Então, a igreja e política, não dizendo na visão espiritual dentro da igreja, mas a igreja como instituição, ela tem que ter um direcionamento político, sim. Eu posso te dizer, pastor, com absoluta tranquilidade, que nós temos, os evangélicos representam uma grande parcela da nossa sociedade. Sim. E precisa de representação. Claro. E como pastor e hoje vereador da cidade de Belo Horizonte, eu exerço um papel, inclusive de liderança na frente parlamentar cristã. O que eu mais sinto falta, não em relação à minha pessoa, porque tenho o senhor, por exemplo, como um conselheiro, alguns outros pastores e tudo, é de termos pastores, homens de Deus, mulheres de Deus, que nos ajudem, nos cobrem oração, sim, nos aconselhem, não, que nós possamos procurar no momento de tomar uma decisão. Às vezes tem determinado tipo de leis que estão para ser votados que eu posso não perceber algo, mas espiritualmente o senhor pode perceber e me ajudar. E do outro lado, o pastor que é responsável pela ovelha, porque, pastor, existem muitos lobos em pele de ovelha. Mas existem também aquelas ovelhas que não conseguem chegar. Por quê? Porque o pastor não quer se envolver. Então, eu te pergunto, você acha que o pastor ele também tem que direcionar a ovelha na questão política, pelo menos mostrar para ela qual é o caminho para que ela não possa, no final da história, votar num lobo ou numa loba? O pastor, além da função espiritual, né, ele também, porque, vamos assim dizer, Irlan, que política também mexe no viés espiritual. Sim, com certeza. Nós podemos ver na própria palavra de Deus mesmo, alguns políticos, sim, homens que exerceram influência na nação, né? Então, o pastor, ele tem por obrigação, né, de esclarecer, né, as suas ovelhas, né, uma visão política que mais, né, se adeque à palavra de Deus, né, que mais se encaixe à palavra de Deus, porque nós não podemos negar a nossa fé. Então, a visão política não pode ser contra a nossa fé. Sim. Então, o pastor ele tem essa obrigação, né, de dar um esclarecimento acerca da política, porque nós estamos inseridos no mundo e precisamos, né, ter esse olhar, que é também espiritual. Quantas vezes, pastor, nós vemos pessoas, por exemplo, ovelhas, ou até pastores que não têm uma visão clara em relação a determinado assunto, que não se posicionam nesse sentido, e aí existem leis que estão sendo aprovadas, contrárias à nossa fé. Nós vemos aí países onde o evangelho nem pode ser mais pregado. Sim. Isso é tudo decisão política. Decisão política. Né? Então nós precisamos realmente de ter a igreja precisa entender o seu papel e fazer diferença na nossa sociedade. Como pastor e pelas experiências que o senhor já teve, hoje, dentro do seu ministério, daquilo que o senhor entende em relação à sua vida cristã, qual que é o seu maior sonho hoje como presidente de uma denominação, como pastor, como pai, marido? Qual que é o seu maior sonho hoje, pastor? Olha, o meu maior sonho, né, e sempre foi, desde quando eu me decidi por Cristo Jesus e seguir o caminho do Evangelho, é ser um grande ganhador de almas, né? Eu tenho a visão muito por reino, certo, de Deus. Eu quero que o Senhor alargue as tendas e me use para ganhar muitas almas, abrir as portas do Evangelho para que almas possam vir e se render aos pés do Senhor Jesus. Hoje, na maturidade que eu tenho, as coisas dessa vida, às vezes, assim, coisas materiais, a gente luta, consegue, mas eu olho muito essa questão espiritual, né, que eu acho que é mais importante que tudo, porque essa vida passa,
né? Nossa vida é efêmera, né? E o que nos vale mesmo é a eternidade, né? E o que nós fizemos para o reino de Deus. Por isso, o meu maior sonho é sempre ganhar almas e almas para o reino de Deus, né? E tendo esse sonho, só está dentro do que diz a palavra de Deus, que tem uma palavra que diz que aquele que ganha almas é sábio. Isso. E foi isso que Jesus nos deixou, né? Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E às vezes a gente perde essa essência, né, pastor? Às vezes o cristão, ele fica muito acomodado. A ovelha está lá só recebendo o alimento. O pastor está só dando o alimento. E esquece que tem pessoas indo para o inferno. Verdade. Porque não conhece a palavra de Deus, porque não tomou uma decisão de se entregar para Jesus. E quantos familiares nossos Verdade. que estão indo para o inferno porque não tiveram oportunidade de conhecer Jesus? Será que isso não nos motiva a pregar o evangelho? Eu penso, Irlan, Jesus é a coisa mais importante da minha vida. Amém. Ele é o centro da minha vida. E a salvação que Ele me deu é algo inexplicável. Eu estava indo para o caminho do inferno, né? E outro dia eu estava até orando e eu falei com o Senhor assim: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor mudou a história da minha família, né? Mudou a história do meu pai, mudou a história da minha mãe. E eu nasci num lar evangélico, porque se meu pai não tivesse tido a história mudada por Deus, o que seria de mim hoje? Sim. Né? Mas, né, o Senhor mudou a história da minha vida e eu sou muito grato por o Senhor ter me mostrado o caminho, que é Cristo Jesus. Então, o maior presente que eu tenho é Jesus, e eu quero mostrar isso ao mundo. Eu Amém. quero expandir isso. Eu quero não ficar somente nas quatro paredes pregando, né, às vezes para crente, mas a gente tem que sair, colocar missionários. E até a nossa igreja, nós trabalhamos com alguns missionários, né, fora do país, dentro do país, nessa intenção de expandir e mostrar o evangelho, porque o maior presente que o ser humano pode ter é a salvação, porque o inferno é muito triste, e quem não tem Jesus, a consequência é ir para o inferno. Então a gente tem que, com urgência, sempre pregar e abrir as portas para o evangelho, e o que depender de mim, eu vou sempre investir na obra missionária e na pregação da palavra de Deus. Isso que o senhor está dizendo é muito importante também, porque hoje em dia nós vemos muitas mensagens, às vezes mensagens triunfalistas, mensagens motivacionais, mensagens que faz bem para o ego, mas e a mensagem da cruz? E a mensagem da salvação? E a mensagem que Jesus deixou para que nós pudéssemos segui-lo, não é? Então, assim, vale muito a pena investir em almas. Com certeza. A obra missionária, quanto mais a gente investe nela, mais Deus vai nos abençoando. Então, assim, é importante realmente a obra missionária. Até porque, depois, se as pessoas que estão assistindo que tiverem curiosidade, né, pode acessar o site do Portas Abertas, que mostra vários e vários países onde os cristãos estão sendo perseguidos e mortos. E tem pessoas que hoje estão dando a vida por causa do evangelho e da palavra de Deus. E nós, muitas vezes, estamos aqui numa boa, tranquilo, estamos vivendo a nossa vida e esquecemos que nós temos uma responsabilidade com os nossos irmãos também, né? E é por isso, Irlan, você falou uma coisa aí que você já havia citado antes, né? É política. Sim. Nossos irmãos estão sendo mortos, perseguidos politicamente. Verdade. É claro que a igreja do Senhor Jesus, ela confronta esse mundo. E ela, naturalmente, ela vai passar por perseguição ou está passando por perseguição, né? Sim. Então, mas a gente vê que uma política totalmente contrária à pregação do evangelho vai o quê? Produzir mortes de irmãos nossos que estão pregando a palavra de Deus. Por isso a importância dos crentes, dos evangélicos, ter o seu posicionamento político e ter os seus políticos, né? O problema é, como você já disse, né? Foi alguns que mancharam a sua própria história,
né? E às vezes os evangélicos se uniram a eles, né? Isso é muito ruim. Mas nós temos que buscar pessoas comprometidas com o evangelho e com a palavra, que vão buscar não só o bem da sociedade como um todo, como também o bem-estar, né, da pregação da palavra de Deus, né? Porque o político, ele, mesmo que ele seja evangélico, ele não trabalha só para o público evangélico, ele trabalha para o bem-estar da sociedade. E os princípios bíblicos, ele promove isso dentro da sociedade cristã, ou da sociedade moderna. Ele vai promover um bem-estar geral. É isso aí. Pastor, o senhor já deve ter tido muitas experiências com Deus nesses anos de caminhada cristã. Se o senhor pudesse dizer aqui para a nossa audiência, as pessoas que estão participando aqui, presenciando hoje o nosso bate-papo, qual foi uma experiência com Deus marcante que o senhor teve na sua vida que o senhor poderia compartilhar conosco aqui hoje? Olha, experiência, a gente tem inúmeras experiências com Deus, né? Mas uma que me marcou uma vez que Deus me chamou pelo nome de madrugada. Eu estava deitado na minha cama e eu escutei literalmente o Senhor me chamar para a oração, né? Eu estava deitado e a voz me chamou pelo nome para a oração. Isso eu nunca esqueci, né? O Senhor me cobrando a oração pela madrugada, né? Porque muitas vezes a gente fica um pouco relapso pelo cansaço, mas o Senhor, Ele olhou para mim e me chamou pelo nome. É uma experiência pessoal. Sim. Pessoal, né? Outra experiência também que eu já tive com o Senhor, uma vez eu estava sentado dentro da casa da minha mãe e o portão estava fechado. E eu escutei literalmente o Senhor me falando: levanta e vai lá fora porque o adversário está de vermelho. Falou isso comigo. Eu não dei muito crédito, né? Você achou que era da sua cabeça? Achei que era da minha cabeça. Quando eu ouvi a voz de novo, e aí eu levantei, fui na área externa da casa da minha mãe, que é toda morada, fechada. Quando eu vi, havia um sujeito dentro da casa da minha mãe de blusa vermelha. Olha. E estava ali intentando fazer o mal. Só que quando eu chamei, e aí meu pai, nessa época meu pai era vivo, e minha mãe veio junto também, o semblante daquele rapaz era um semblante ruim. E ele foi, quando ele viu que foi descoberto, ele falou: só estou vendo aqui as galinhas da vizinha, dentro da casa do outro, né? E quando a minha mãe deu um prato de comida para ele, eu vi o semblante daquele homem melhorar. Ou seja, foi uma experiência com Deus, pessoal, né? Pessoal, que eu vi a atenção de Deus para com a minha vida e com a vida da minha família, né? Então, o Senhor me falou que o adversário estava de vermelho do lado de fora. É uma coisa que a gente não esquece. Com certeza. E fora outros livramentos que o Senhor tem nos dado, livramento de morte em estrada, que a gente vê a mão do Senhor. Porque, como pastor, a gente tem que viajar muito, né? Vai numa igreja, vai em outra, prega numa, visita outra, visita um membro, e você pega muita estrada. E tem coisa que você percebe que é a mão do Senhor te livrando de um acidente, te livrando da morte, né? Às vezes um atraso aqui, quando chega na frente, o carro que passou por você está lá envolvido em um grande acidente, com vítimas, e você percebe que o Senhor te livrou daquilo ali. Glória a Deus. Estou me lembrando aqui, pastor, certa vez eu tinha um processo em andamento, e era um processo até pessoal, e eu errei um recurso. Era para fazer um recurso, eu fiz o outro. E aquele momento eu imaginei, falei: agora já era, não tem mais saída. E eu estava no escritório, e aí eu pedi às pessoas que estavam na minha sala para sair, me ajoelhei e orei. Falei: Senhor, me ajuda. Porque eu precisava resolver aquela situação, sabe? Sim. E naquele momento eu ouvi a voz de Deus falando comigo. Liga para... Falou o nome da empresa. Ouvi nitidamente. Quando eu liguei para conversar com o advogado da outra parte,
ele já sabia que eu tinha errado. Ou seja, ele poderia ter me ridicularizado, ele poderia ter nem me ouvido, desligado o telefone na minha cara, mas eu disse para ele, eu falei assim, eu gostaria que nós fizéssemos um acordo. E ele falou, eu vou olhar e te retorno. E, na verdade, ele veio com o acordo exatamente o valor que eu precisava naquele momento para resolver uma cirurgia dentro da minha família. Ou seja, Deus fala. Com certeza. Deus fala. Se você estiver em sintonia com Ele, se você estiver buscando, como existem exemplos na palavra de Deus, Ele pode falar comigo, pode falar com cada um de nós e com você também que está nos assistindo hoje aqui. Pastor, nós temos um quadro aqui no nosso podcast que é chamado de Ovelha para Pastor. E tem uma ovelha que mandou uma pergunta para o senhor aí que eu queria que você pudesse acompanhar conosco. Eu sou o Lucas, membro da Igreja do Pastor Cláudio Júnior, e a minha pergunta é como um jovem pode lidar com todas as pressões que são impostas a ele quando ele entra numa faculdade, uma coisa assim federal. Todas as ideologias são apresentadas, tudo que ele pode fazer para lidar com isso. Tá aí. Pergunta boa do Lucas, né, membro lá da igreja. Essa questão do jovem à universidade é uma questão que o jovem crente, quando ele chega na universidade, ele sempre vai ter alguma coisa que vai confrontar a sua fé, né? Sim. E eu costumo dizer o que Paulo disse para Timóteo, né? Olha, Timóteo, não tenha um espírito de temor, de medo, não. Mas tenha coragem, seja prudente, né? Então, o que eu posso aconselhar para um jovem que está adentrando a uma universidade, onde ele vai ter conflito o tempo todo em relação à sua fé, é que ele sempre seja participante, ativo dos trabalhos da sua igreja, de culto, de doutrina, de escola bíblica dominical, e não tenha vergonha de, quando ele se sentir, né, muito confrontado, de pedir ajuda ao seu pastor, ao seu líder, de buscar essa ajuda, né? É sempre importante você ter uma pessoa que está te orientando, né? Eu tenho um pastor que eu posso contar com ele, que eu posso falar para ele qual é o dilema que eu estou vivendo, né? Então, isso é importante para um jovem que está adentrando a faculdade, que ele tenha essa busca por conhecimento da palavra de Deus, para ele não ter medo, ter coragem e se posicionar. Porque eu sempre costumo dizer, Irlan, que nós não temos que ser convencidos pelos outros. Nós temos que convencer os outros, né, da nossa fé, mostrar quem somos e nos posicionar. Nós somos aqueles que influenciamos os outros com a palavra de Deus. O senhor falou algo muito importante. Às vezes, as pessoas entram na faculdade, o jovem entra na faculdade e ele perde a comunhão com a igreja, com os discípulos, as ovelhas estão ali. Então, ele fica muito mais vulnerável, né? Então, o conselho que o senhor está dando é um conselho excelente para que o jovem ele não abandone a sua igreja, não abandone a escola bíblica dominical, não abandone o culto de doutrina, não abandone a convivência com os irmãos ali, porque isso vai fazer a diferença para ele conseguir continuar firme, né? Na minha época de faculdade, pastor, não sei se na sua tinha, nós tínhamos nos intervalos, a gente reunia para orar, para tocar um violão. Hoje em dia a gente não ouve isso mais. Verdade. Por conta das ideologias. Voltamos na política de novo. Pois é. Mas tem também de pastor para pastor. Tem um pastor aí que quer fazer uma pergunta para o senhor. Meu nome é José, eu sou pastor na Igreja Assembleia de Deus no Ministério de Minas Gerais, localizado aqui na Benedito dos Santos, no Barreiro, 495. E eu queria deixar uma pergunta para o nosso pastor Clóvis, nosso pastor presidente, baseado no livro de Filipenses, no capítulo 4 e o verso 7, que diz que a paz de Deus, que excede a todo entendimento, nos guardará os nossos corações, os nossos sentimentos em Cristo Jesus. Eu pergunto ao nosso pastor, aonde é que verdadeiramente nós podemos encontrar essa paz que excede ao nosso entendimento? Olha aí. Pois bem. Você é pastor lá. Pastor Joseph Svork, é um nome forte, né? Esta paz, ela só pode ser encontrada na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Amém. No texto específico, se você pegar o versículo anterior,
o versículo 6, está falando de inquietude, de ansiedade, né? Não fiqueis ansiosos, não fiquei inquietos, né? E no versículo 7 fala dessa paz que cuida do sentimento, que protege o coração. Essa paz só se pode obter através da pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. E ela é, Irlan, fruto do Espírito. Porque, como o contexto está falando de inquietude, né? Todos nós vivemos algumas inquietudes, né? Ou até circunstâncias adversas na nossa vida. Mas quem tem o fruto do Espírito na sua vida, na sua essência, pode as circunstâncias ser adversas, pode ser difícil, mas ele se mantém em paz, porque o fruto, ele se mostra aí, né? O fruto, a paz não é somente no dia da bonança, no dia da alegria, mas a paz é no momento de luta, de tribulação, é você se manter tranquilo, né, com paz, sabendo em quem você crê. Amém. A Bíblia também diz, pastor, que a paz de Cristo deve ser o árbitro das nossas decisões. Isso. E muitas vezes nós estamos tão atribulados, com tantos problemas, que nós esquecemos que nós temos a vida eterna com Jesus. Verdade. Isso precisa nos dar quietude, isso precisa nos dar paz, tranquilidade. Não adianta... existe uma frase que é o seguinte, olha, o que não tem solução, solucionado está. Se eu não consigo controlar tudo, se eu não tenho condições de resolver uma circunstância pelo meu braço, pela minha força, por aquilo que eu posso fazer, eu preciso entregar nas mãos do Senhor, entregar minha ansiedade, entregar as minhas dúvidas, entregar os meus problemas, porque nessa hora você vai encontrar a paz que excede todo o entendimento. É verdade, essa paz só se encontra em Jesus. E outra coisa, na vida do crente, tem que ter algumas lutas mesmo. Com certeza. Porque a gente não pode gostar dessa terra, não. Né? Porque tem gente que está gostando demais dessa terra. Né? E nós temos que olhar para a eternidade. Verdade. Né? A nossa vida eterna, que Jesus nos dá escolha hoje. Né? Então, por isso que Jesus nos dá paz. Porque até em momentos de luto você tem paz. Mas você sabe que você terá paz por toda a eternidade. Glória a Deus, é verdade, pastor. Bom, nosso papo está legal, está indo bem, mas o tempo... infelizmente, está chegando no final. Mas nós ainda temos um tempinho, pastor. Eu gostaria que o senhor pudesse deixar uma mensagem, aquilo que Deus colocar no seu coração, tanto para a sua igreja, o seu ministério, quanto para as pessoas que estão nos assistindo aqui hoje. Esse nosso bate-papo vai chegar em tantas pessoas, como o senhor mesmo disse, né, que o senhor tem o sonho de pregar o evangelho, de trazer mais pessoas para o lado do Senhor Jesus, quem sabe uma palavra para que essa pessoa que está nos assistindo também possa ter essa experiência com Deus. Então eu gostaria que o senhor pudesse falar livremente aquilo que está no seu coração, uma mensagem tanto para a sua igreja como para as pessoas que estão nos assistindo. Olha, Deus me deu uma palavra na virada do ano a respeito da vida de Neemias, né, que foi um grande reconstrutor dos muros de Jerusalém. Né, na chamada de Neemias, a gente vê que durante a sua trajetória se levantou algumas pessoas para tirar o foco dele. E uma coisa que me chama a atenção, está lá no capítulo 2 do livro de Neemias, o último versículo, eu não vou saber o número dele, mas é o último versículo. Ele disse o seguinte, olha, o Senhor irá nos prosperar. Contra esses que estão levantando contra nós, eles não têm justiça, não têm parte conosco. Ou seja, o que ele estava dizendo? Olha, essas pessoas que estão levantando contra o evangelho, estão levantando contra a reconstrução na época, né? Reconstrução dos muros, deixa para lá, elas não têm parte conosco, não estão vivendo a nossa história, né? Então, a palavra que eu quero deixar para você nessa noite, nesse dia, né? Estamos em uma grande obra. E nós não podemos parar. Não olhe para os opositores, para aquele que vai te criticar, para aquele que vai levantar contra você, para tentar destruir o projeto que Deus te deu. Prossiga, porque quem te chamou é fiel para garantir o propósito, para garantir o fim, para garantir a vitória na sua vida. Então, faça como Neemias, tenha foco, tenha objetivo,
trabalhe junto com o povo, trabalhe junto com aqueles que querem te ajudar, pegue as pessoas que estão querendo te ajudar e se junte a ela e consiga, né, o que Deus colocou no seu coração, porque se Deus colocou, Ele é fiel para te dar a vitória. Prossiga, não desista. Glória a Deus, pastor, essa é uma palavra para a sua vida, para a minha vida, uma palavra de prosseguimento. Prossiga, não pare, porque Deus tem muito ainda para fazer na sua vida, Deus tem muito ainda para resolver, né, aquelas dificuldades que nós temos. Ele está aí para te abençoar e eu tenho certeza que se você entregar na mão dele, ele vai fazer o melhor para a sua vida. Quero agradecer, pastor, a sua presença, esse bate-papo que fluiu tão rapidamente, mas eu sei que foi um bate-papo assim, que vai inspirar muitas pessoas, assim como foi importante para que a gente pudesse conhecer um pouco mais. Eu tenho certeza que as pessoas que vão participar desse programa vão entender isso também. E eu quero convidar você para nos seguir nas redes sociais. O nosso Instagram é @irlan, IRLAN, de nariz, .melo, para que a gente possa interagir também. Quero agradecer a todos que estão participando e desejar que Deus possa realizar o desejo do seu coração. Um grande abraço e até o próximo programa. Deus te abençoe.